Vamos lá, vamos para o comentário semanal. Vamos verificar que fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que esperar ou observar para a semana que vem. Vamos lá, vamos começar com o S&P, né? Que depois aí da decisão do Comitê de Política Monetária Americana, mais especificamente depois da fala do Powell, deu uma derretida aí e nessa sexta-feira, mesmo com um payroll aí mais forte ainda, o mercado deu uma reagida, mas está fechando aqui a semana abaixo da média de 21 do diário. Vamos observar se ele vai continuar respeitando isso para a semana que vem. Média de 21 se aproximou bastante da média de 50, o que pode fazer um movimento para cima. Se a gente olhar aqui por este movimento, né, que a gente já vinha falando que foi bem técnico aqui, né, ele veio a 61, respeitou, passou, voltou na média de 21 e fez os 100% nos 3.900, que era 61% de FIBO aqui no gráfico semanal. A gente falou sobre isso aqui no comentário semanal. Agora vamos ver se ele vai fazer esta projeção. Vou estar apagando aqui esta retração de FIBO e vamos botar aqui a projeção de alvo se realmente for para baixo, né? Rompeu inclusive aqui a LTB e é visitar os 3.500 novamente. A gente já falou que se perder os 3.500 tem espaço para andar até os 3.200. A projeção até aqui de 100%, ó, joga nos 3.250, que ó, exatamente regiões aqui de setembro e novembro de 2020. Então, temos que verificar se ele vai continuar respeitando isso no início da semana que vem, a média de 21 aqui. Parece que ele se aproximou aqui de 50, podemos fazer uma projeçãozinha aqui em cima. E aí, vamos esperar, né? Vamos ver o que acontece na segunda-feira. Nasdaq, vamos dar uma olhadinha. O fechamento, ó, fechou abaixo da média de 200 aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui neste futuro, já está aparecendo média de 200, também abaixo da média de 200. Esse aqui foi até 50%. Tem uma projeção mais longa. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tem uma projeçãozinha aqui. Vamos aproveitar para usar ela aqui, ó. Jogar ela para baixo aqui. Jogar ela para baixo, ó. Aqui a projeção do Nasdaq joga nos 10,180. Vamos ver na semana que vem se vai, né? Ele já está um pouco mais longe de médias, está um pouco mais desenhados para baixo. O que pode surgir aqui, apesar de não estar numa região de sobrevenda, é fazer algum tipo de divergência, né? Até está bem alinhado aqui nos 10.600, né? Não podemos colocar até aqui como uma região aqui de suporte, que nós não temos fechamentos no diário abaixo deste patamar. O que poderia era cair e fazer um fechamento para cima, faria algum tipo de divergência, o que poderia marcar aí um fundo no curto prazo. Índice dólar devolveu bastante, tá? Tem uma questão técnica que eu quero mostrar aqui, que é o seguinte, né? Ele fez uma pernada para cima, neste candle aqui ele veio aqui para baixo, região de FIBO, eu fiz uma projeção onde ele veio aqui a 61 e a 100% exatamente. Esse 100% é 78% de retração de FIBO desta pernada aqui. Vamos fazer uma projeção só para mostrar até onde pode ir, mas para mim o principal fato do índice dólar, apesar dessa devolvida na sexta-feira, tá, é que ele ainda continua respeitando o 109.750, o 109.230, que era uma região de interesse para nós aqui. E ele pode até vir visitar aqui esta LTA, tá? Tá se aproximando média de 21 com a de 50, mas eu tenho esse desenho aqui pela nuvem de Shimoku aqui, mas é no gráfico semanal, tá? Que pode ser uma bandeira. Há uma forçação nesse desenho, tá? Tô desconsiderando duas sombras para encaixar dois fundos aqui. Mas o que realmente me importa aqui, se ele vai confirmar que vai ficar aqui para baixo dessas duas médias, se vai cruzar as médias e se ele vai respeitar essa região aqui de preços, tá? Vamos ver até pela questão semanal, pode ser que ele venha na média de 21 aqui do semanal e volte a
subir. Os Treasuries, ó, os Treasuries continuaram avançando, estão lá em 61, a gente tem uma pernada para baixo aqui, né? Respeitaram média de 21, chegou a fechar para baixo, não confirmou. Vamos ver aqui, ó, ele está respeitando 61% de fio, mas está se mantendo lá, o que é aquilo que a gente vem falando, acima aqui dos 4, né? Isso que é a sinalização mais importante, porque é uma referência histórica. E se ele passar dos 4,30, tem espaço para andar. Lembrando que ele tem uma grande pernada para cima. Bolsa brasileira, cenário complicado ainda, por mais que demonstrou força essa semana, tentou fechar esse gap, não fechou, esse gap era maior, tá? Já fiz um ajuste, esse gap era aqui, tentou fechar, não conseguiu, abriu aqui para baixo, passou média de 50, passou média de 21 aqui, tá respeitando, as médias estão para cima, tá? Mas tem algumas questõezinhas aqui. Para mim, essa região aqui do 119, 118, ela é importante. Eu que eu estava olhando até no meio da semana, se ele ia começar a trabalhar acima daqui, hoje abriu em gap para cima e fechou desse jeito. E fechou esquisito, né? Um candle bem esquisito, com um gapzinho aqui, tá? Ainda dentro dessa região aqui. Então, olha aqui até pro índice de força relativa, obviamente que não veio bem aqui na máxima, mas mostra um pouco de fraqueza, né? Um pouco da divergência, não rompeu aqui esta LTB. Então, não tô ainda, continuo desconfortável com a bolsa brasileira. Mas daí a gente vai falar de commodities, pode ser que as commodities lá que ajudem. Interessante aqui que abriu lá bem na nuvem de Shimoku e fechou para cima, tá? Aliás, até uma coisa aqui, deixa eu voltar até no S&P, que tem uma coisa aqui no S&P, ó, fechamento semanal abaixo da abertura da semana passada, não da mínima, tá? Isso eu esqueci de falar. E aqui, né, tá fechando aqui para fora da nuvem de Shimoku, né? A gente tinha este rompimento, depois esta não confirmação, apesar de não estar aqui para cima, né? É uma meia confirmação aqui deste rompimento de nuvem de Shimoku. Talvez não seja a melhor resposta na nuvem de Shimoku, que para mim a resposta esteja aqui. Vencer esta região e firmar esta alta, se não volta, e aí tem esse gap para fechar, é aqui na média de 200. O EWZ me chama a atenção pelo seguinte, olha lá, ó. Este aqui veio visitar máximas, ó. E olha como é que está no índice de força relativa. Gapzão, né? Tem muito mais gap o EWZ, mas não podemos desconsiderar esse tipo de gap com esse tipo de formação aqui. Parece mais um movimento exaustivo do que outra coisa. Continua respeitando a linha de tendência central aqui e fez um fechamento, né, menor do que o fechamento da semana passada. Dólar contra real. Esse tá mais complicado, tá cada vez perdendo os argumentos altistas, a média de 21 tá quase cruzando a de 50. Eu tenho uma projeçãozinha aqui de curto prazo, fez pernada, na quinta-feira veio até aqui, fechou aqui, ainda respeitando média de 200, hoje perde, confirma aqui para baixo, mas um gap, né, um gap de corpo esquisito aqui do dólar. Ele completou o desenho, né? Esse desenho ele completou, se a gente botar a projeção de fibra, ele veio aqui, ó, 61% de fio, 550. Isso aqui é um cala-boca para quem fala que fio não funciona, até porque se a gente pegar aqui, ó, vou tirar a projeção, tá? Tem uma projeção para cima que a gente já pode apagar. Vamos pegar aqui uma retração só para mostrar para vocês sobre Fibo. Aqui, ó. Fibo bonitinha, veio a 38, completou ali a projeção. Ele perde aqui a LTB, né? Ele começa a semana querendo romper a LTB, desculpa, e fecha a semana rompendo a LTA. Agora precisa de confirmação, tá aqui, ó, testando limite inferior da nuvem de Shimoku. Tá cada vez perdendo mais os argumentos altistas, tinha até um suportezinho aqui no índice de força relativa, ele rompe. Vamos dar uma olhada no cruzamento da média, tá? Semanal que cruzou na semana passada, ó, cruzou e não andou, mas ainda não descruzou, tá? Bem esquisito, as duas apontando para baixo, tá? Tá sugerindo, né? O cenário não tá tranquilo, tá difícil, tá?
está sugerindo que realmente quer perder os argumentos altistas e cair, mas fica algumas esperanças, né, para os comprados, que é aqui o limite inferior da nuvem de Shimoku, tá? E também o não descruzamento das médias aqui. Então, semana que vem temos que ver se ele vai realmente confirmar aqui para baixo. Podemos já começar no gráfico diário, se ele vai continuar fazendo fechamentos abaixo deste candle de sexta-feira. E aí, eu já posso pular aqui e já falar de Beacon, tá? Que talvez seja notícia positiva para a Bolsa Brasileira, que é o seguinte, ele rompeu uma LTB. A gente vem falando de Beacon há bastante tempo, tá? Do desenho dele para baixo, da bateção dele aqui no 110 no respeito, tá? E que ele estava aproximando média de 21 com a de 50, mas não cruza, ó, não cruzou. Será que vai cruzar na semana que vem? É o que a gente vai ter que ver. Essa semana ele rompeu aqui a LTB, mas está batendo cabeça aqui, né? Temos que ver se ele vai conseguir ficar acima. Quando eu olho aqui no detalhe, ó, eu tenho um fechamento acima da média de 21 da de 50. Tá? Então, continuo. Para mim, é o seguinte, né? Esse é a grande questão para mim. Eu venho acompanhando muito tempo de commodity. Quem olha o comentário semanal sempre sabe que eu venho falando. Eu trouxe para cá, porque eu acho que é necessário falar. Commodities para cima é bom para o Brasil, é bom também para a Bolsa, mas para o mundo que está lutando com inflação, tá? Commodities podem voltar a pressionar os índices inflacionários e isso vai se traduzir em ou um tempo maior de juros altos ou um juro terminal mais alto, e isso tende a derrubar ativos de risco e também mexe no câmbio, tá? Esse cenário que a gente está de juros, de inflação, não parece que é um cenário que vai se resolver no curto prazo, como muitas vezes o mercado parece que está se comportando, o mercado americano. Parece que vai ser mais longe, talvez a gente veja a volta da inflação, das commodities sobem, volta a alimentar, e aí a gente fica nessa, e aí os juros, uma expectativa de abaixar e não baixa, talvez não aumente tanto, enfim, é um cenário aí que está bem complexo. Houve hoje aí até animação por causa das commodities da China, a bolsa da China deu uma rasgada para cima, o próprio petróleo está rasgando aqui. Uma das coisas é que a China parece que vai relaxar as suas políticas de Covid, ou seja, uma retomada das atividades econômicas na China para a normalidade. Eu não vi ainda a confirmação, pode ser que já confirmaram, era só um boato até o momento que eu tinha lido. Mas vamos ver, vamos acompanhar, tá? Novamente, o cenário não está trivial, eu estou muito atento a isso aqui, me preocupa. Vamos ver se semana que vem vai cruzar a média 21 com a de 50, se os preços vão se manter para cima e vamos ter uma nova pernada das commodities, que não é descartada, né? Vamos lembrar que esta construção de tendência de alta das commodities ela é bem recente, tá? E aqui não pode ser nada mais do que um zigue-zague no meio do caminho, conforme a gente vem falando. Legal? Vamos até dar uma olhada no petróleo aqui, ó. Tá batendo aqui, ó, em LTB de índice de força relativa, cruzou a média de 21 com a de 50. Vamos ver como é que fechou, ó. Fechou acima da média de 21 do semanal, ainda respeitando a de 50. Vamos ver o Brent. Ó, o Brent já está até piorzinho aqui, ó. O Brent já passou aqui, podemos só ajustar aqui. Aqui ele também passa, ó. Deu ajuste, como se fosse uma LTB. E olha, ele fechou acima da média de 50 ou não? Tá bem estranho ali. Eu acho que ele fechou logo acima aqui, ó. Aqui tem uma abertura nos 98. Vamos ver se ele vai se sustentar, se é só um fechamentozinho aqui. Ok? Era isso, né? Um bom final de semana e uma boa semana para todo mundo.